Eu quero falar com você, pastor, que sonha em sair do aluguel, que quer comprar um novo prédio para a sua igreja, ou mesmo comprar um terreno e construir aquela sede maravilhosa. Deixa eu te falar, a Porto Seguro Consórcio, dos dias 8 até o dia 12, está com uma mega campanha, 50% de abatimento na parcela até a contemplação. É isso mesmo, não perca. Liga para mim, 950003685. WhatsApp 950003685. Te espero. Bom dia com muita alegria, tá? Feliz da vida porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quinta-feira, 11 horas da manhã e alguns poucos minutos. Daqui um pouco nós já batemos o martelo do bom dia. Nós estamos alegres, felizes porque Deus continua sendo Ele em nossas vidas. Deus continua sendo o mesmo. Eu falo dessa forma, parece até assim loucura, mas não é, ou então heresia, não. É que está escrito. Mas será que nós acreditamos? Será que nós vivemos isso? Será que nós pensamos? Será que nós aceitamos? Então, eu quero dizer uma coisa. Por mais que eu e você mude de pensamento, mude de ideia, mude de atitude, Deus continua sendo Deus e continua nos orientando como viver no meio de toda esta situação diária que vivemos nesse mundo. Tá? Lembrando que nós estamos nele, mas não somos dele. Porém, enquanto vivermos aqui, nós temos que destilar, nós temos que arder em amor por Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas serão atraídas por mim e por você. E já pensou? Se eu e você viver reclamando o tempo inteiro, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Já parou para pensar? Nós vamos transmitir para as pessoas a mesma loucura, o mesmo desnorteamento. Então a palavra de Deus nos diz, aqui em Romanos 12:11, ela nos instrui a sermos fervorosos. Em quê? No Espírito. Quando? Ao servirmos ao Senhor. E para fazer isso, nós temos de permanecer como? Ardendo em fogo. E aí é que pega, porque às vezes tem fogão que liga e desliga rapidinho. Tem fogão que só liga final de semana, quando entra na igreja. Tem fogão que só liga quando está precisando de socorro. E a palavra nos orienta que nós temos que servir ao Senhor, sermos fervorosos. Temos que permanecer ardendo em fogo, a ponto de quem chegar perto de nós sentir o calor do Espírito. E como permanecer ardendo em fogo? Eu descobri que a palavra de Deus que sai da minha boca na forma de oração, louvor, pregação ou confissão é a melhor maneira para atiçar o fogo. Isso agita o dom que há dentro de mim, tá? Mantendo o fogo ardendo. Mantém o fogo ardendo e impede que o meu espírito esmoreça em meu interior. Permanecer sempre grata também me mantém entusiasmada. Então eu preciso entender que na vida tudo precisa ser trabalhado. Como eu disse, se você quer uma comida, não adianta você só ligar o fogo lá e deixar lá ligado. Você tem que preparar a comida. Então, se você quer arder na presença, no fogo de Deus, se você quer viver, permanecer ardendo em fogo da presença de Deus, você vai ter que alimentar isso. Alimentar diariamente. E um dos pontos é a gratidão. Um dos pontos é a gratidão no nosso coração. E essa gratidão do coração, ela acaba se transformando em ação, que agrada ao Senhor. Outro ponto é a oração. Outro ponto, o louvor. A pregação ou confissão é a melhor maneira para atiçar o fogo de Deus em nós. O escritor de Eclesiastes,
nos diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam toda as... o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde eu e você iremos, não há conhecimento nem sabedoria. Onde está escrito isso? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, que eu faça com toda a minha força, pois na sepultura para onde eu irei, para onde nós iremos um dia, não há atividades e nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. É engraçado ler esta palavra, inserir ela neste contexto, porque hoje eu acordei assim, uma vontade de ficar dormindo, uma vontade de ficar na cama, e fiquei naquela indecisão. Aí teve uma hora que eu falei assim: se posiciona, levanta. Eu falei isso para mim. E é engraçado que isso acabou acontecendo. Eu levantei, comecei a mexer com uma coisa, com outra. Daqui um pouco, eu fui até tirando blusa, tirando a roupa de frio, fui colocando uma roupa mais fresca, porque o corpo foi aquecendo, a motivação foi chegando. Então, bem assim, é vivermos nesta terra. Nós temos que fazer de tudo para mantermos a chama acesa. E para que essa chama permaneça ativa, não tem como eu fazer as coisas de qualquer jeito. Eu preciso não somente fazer, mas fazer bem feito. Lembrando que hoje é um dia e eu estou aqui. Amanhã será outro dia? Sim, mas você sabe se estará aqui? Eu sei se eu estarei aqui? Não sei. Então eu tenho que pegar esta oportunidade de hoje. E se eu centralizar este pensamento na minha cabeça, todos os dias quando eu levantar, eu vou buscar a Deus em oração, eu vou oferecer ao Senhor louvor, eu vou ouvir a pregação, eu vou fazer confissão dos meus erros. Isto vai fazer com que o meu coração se torne grato a cada dia e que esta gratidão ela toque o coração de Deus, trazendo entusiasmo para a minha vida e motivação. Para quê? Para levar esta palavra. E à medida que eu leve esta palavra, cada palavra dita é algo que vai enchendo o meu corpo, vai enchendo a minha mente, o meu coração, vai fortalecendo o conhecimento, vai fortalecendo a fé, vai fazendo com que eu seja motivada, vai fazendo com que eu sinta desejo de coisas novas, vai fazendo com que eu tenha vontade de resolver as coisas que estão na minha frente, vai ardendo dentro de mim a necessidade de estar mais perto de Deus, de falar mais com Ele, de se envolver mais com Ele. É assim que funciona a palavra. É assim que funciona a presença do Espírito em nós. Mas ela funcionará 100% se eu colocar em prática isso aqui. Se eu entender que a palavra de Deus é para ser vivida o tempo todo, em todo o tempo todo. Não só falada, mas praticada. E nós temos muita facilidade de falar, que nem aqui, eu estou falando aqui para vocês. Mas daí praticar isso aqui, já tem uma necessidade muito mais forte, muito maior. Que talvez eu e você não esteja preparado. Talvez eu e você não esteja preparada. Talvez eu e você não estejamos ao nível de conquistar 100% desta presença. Mas o Senhor nos chama hoje a atenção, seja lá quem você for. Se você for uma autoridade, se você for uma criança, se você for um jovem, se você for um empresário, se você for um pai, se você for uma mãe, se você for uma filha, se você for um pastor, se você for um líder, se você for um funcionário, se você é uma pessoa que está aposentada. Talvez você está falando, já estou aposentada, já trabalhei muito, já deu, já fiz tudo que tinha para fazer, agora eu vou descansar. Não,
Não faça isso. No começo vai ser muito legal, mas depois você vai sofrer. Você vai sofrer. Por quê? Porque você não nasceu para ficar assim. Eu tenho um exemplo que está acontecendo na minha família. A minha mãe era ativa. Você não encontrava a minha mãe em casa. Ela estava sempre envolvida com algumas filhas que ela ajudava a cuidar e com a igreja. Com a igreja. Aí minha mãe caiu doente. Literalmente falando, levou um tombo e arruinou as coisas. E ela, a partir daí, ela parou de ir para a igreja. Ela teve que parar, não foi uma coisa que ela quis. Ela teve que parar. Ela teve que abrir mão de estar na casa do Pai. Ela teve que abrir mão de estar indo adorar ao Senhor. Ela teve que parar de cuidar da própria casa. Ela teve que parar de fazer os seus trabalhos. Ela teve que parar de se alegrar, porque uma pessoa que sente dor o tempo inteiro, ela não consegue ficar alegre. Hoje ela está bem melhor, graças a Deus. Está bem melhor. Mas ela viveu um ano difícil, muito difícil. Mas tem uma coisa que ainda eu tenho visto que tem uma certa tristeza nela, que é a falta da igreja, a falta de estar em comunhão com os irmãos, a falta de estar ali ativa. Ela tem ouvido a programação do rádio todos os dias, ela ora com o rádio, ela ouve a ministração, ela ouve testemunho, ela canta ali junto quando dá, mas não é a mesma coisa. Então, talvez você está aí falando, vou me aposentar, vou parar, vou desistir. Ou então você é um pastor que já está há anos pastoreando, está falando, eu acho que eu vou me jubilar, eu acho que já deu para mim, vou passar para fulano, Bertano. Ei, quem decide os seus dias, eles são contados pelo Senhor. Quem decide é o Senhor. Quem decide quando você para, da mesma forma, quando você começou, é o Senhor. Ele tem tempo para todas as coisas. E tudo que Ele faz é bom. Então você tem que confiar a sua vida na mão dEle. Você tem que acreditar que ainda dá tempo. Talvez você, num passeio seu, vou dar uma volta. Talvez você esteja até andando de bengala já. Aí você sai, vai dar uma voltinha na praça. A sua boca não está travada. Abra-a e o Senhor vai encher para que você alcance novas vidas. Porque uma vez ganhador de alma, sempre será ganhador de almas. Uma vez instrutor, sempre será instrutor. Uma vez líder, sempre será um líder. Uma vez pastor, sempre será um pastor. Uma vez cuidador, sempre cuidará de alguém. Até mesmo em momentos que não conhecemos. Porque quem decide a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Por isso que esse texto de Eclesiastes, feito a junção aqui com Romanos 12, faz com que o meu coração encha de entendimento de que eu posso todos os dias renovar. Eu posso todos os dias alcançar algo novo para oferecer. Eu preciso permanecer ativo, não há sentido em adiar as coisas. Esta é uma expressão de passividade. É uma das maiores ferramentas, tá? Uma das maiores ferramentas que Satanás usa contra o povo de Deus. Quanto mais passivos somos, mais nossa chama diminui. Quanto mais zen nós ficamos, mais a nossa chama se apaga. Quanto mais parado nós desejamos ficar, mais a nossa chama vai se apagando. E o crente que teve a chama acesa um dia não consegue. Acredite no que eu estou te falando. Eu estou vendo essa experiência e me dá desespero, porque eu tenho vontade de fazer outras coisas. Eu tenho vontade de ajudar a minha mãe, não consigo, mas eu vejo a tristeza estampada no olhar dela por não poder ir e vir, por não ter liberdade de sair como saía antes.
que ia, voltava, fazia, acontecia. Você não tem ideia. E o Senhor nos chama a atenção aqui. Mantenha a chama acesa. Mantenha ardendo de amor por Deus. Lembre, a procrastinação e a preguiça são movidas por uma força externa antes de entrarem em ação, tá? Antes de entrar em ação. Mas devemos ser motivados e guiados pelo Espírito Santo. Guarda isso. Nós devemos ser motivados, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então não adianta ficar procrastinando, amanhã eu faço, depois eu faço, depois... Não dá certo. Se é para fazer hoje, faça hoje. Se é para buscar hoje, busca hoje. Se é para ser cheio hoje, seja hoje. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Deixa o Espírito Santo encher a sua alma. Você vai ver que você vai ser uma pessoa mais alegre. Quanta gente entrando em depressão porque parou de ler a Bíblia, parou de cultuar, parou de se interessar pelas coisas de Deus, parou de falar com Deus. Não, nós não podemos ficar sem Ele. Uma vez com Ele, nós necessitamos dessa presença. Mas entenda que nós devemos ser motivados e guiados por esse Espírito Santo dentro de nós. E não por forças externas. Vai haver preguiça. Vai haver medo, vai haver insegurança, vai haver desânimo, vai haver tristeza, vai haver um monte de coisa. Mas lembra, você tem que pôr o pé, dar o primeiro passo. Você põe o pé e Deus coloca o chão para você. Então busca Ele, acorde, ore, fale com Ele, coloque na mão dEle, adore a Ele. Não importa se você está fazendo serviço, vai falando com Ele e você está preparando para sair para trabalhar, você vai orando, você vai cantando, você vai, sabe? Se concentra e se tiver a oportunidade de tirar 5 minutos para dar atenção para Deus, Ele vai, olha, você não tem ideia do que Ele vai fazer do seu dia. Porque é Ele que controla e Ele quer te falar o que você vai fazer e às vezes a gente passa batido e não ouve. E aí acontecem coisas que nos entristecem, que nos roubam. Mas se nós tivéssemos falado com Ele, se nós tivéssemos conversado com Ele antes, não seríamos surpreendidos e talvez a tristeza não teria entrado em nós. Talvez você está vivendo esse momento. A melhor maneira de ficarmos de guarda contra o espírito de passividade é fazer o que precisamos fazer agora e fazê-lo com toda a nossa força. Eu não sei o que você perguntou para Deus. Eu não sei o que você pôs aí e disse, devo ou não devo? A palavra diz, a palavra ela vem bem clara. A melhor maneira de ficarmos de guarda contra o espírito de passividade ou a procrastinação é fazer o que precisamos fazer agora e fazê-lo com toda a nossa força. Vai para dentro lá do ambiente onde você pode orar, entregar uma canção ao Senhor, ouvir uma palavra e confessar os seus pecados. Depois agradeça a Ele por esta oportunidade e vai para cima. Faça o que tiver que ser feito, tá? Faça, mas faça com toda a sua força, colocando Deus no controle. Ele está te capacitando. Lembre-se, tudo o que fazemos é feito melhor se é feito para o Senhor e para a sua glória. Coríntios 10, 31. Devemos fazê-lo através dele, tá? Ó, vou repetir. 10, 31 de 1 Coríntios. Lembre-se, tudo o que fazemos é feito melhor se é feito para o Senhor e para a sua glória. É verdade que existem coisas terrenas para as quais devemos estar inclinadas ou inclinados. Não podemos ser espirituais o tempo todo, mas se uma pessoa tem o que chama, ou o que eu chamo de espírito religioso, ou ela vai ignorar as coisas naturais das quais devemos cuidar, ou não desfrutará das coisas terrenas com as quais tem de lidar. Ela sempre fará com pressa as coisas do mundo e tentará se voltar para alguma atividade espiritual, pensando que só então poderá se sentir bem consigo mesma. Ela só é capaz de sentir a aprovação de Deus quando faz as coisas que acha que são espirituais.
Devemos aprender que podemos nos comunicar, tá? Presta atenção. Com Deus enquanto lavamos a roupa. Eu acabei de falar. E de igual modo, quando estamos de joelhos. Eu pessoalmente acredito que Deus prefere uma pessoa que fale com Ele constantemente ao longo do dia do que uma pessoa que marca um relógio para que em determinada hora, eu vou lá falar com Deus. Não, a palavra fala, ore em todo o tempo, orai sem cessar. Orai sem cessar. E vivendo principalmente em São Paulo, é difícil você parar. Então, minha filha, você está lavando roupa, fale com Deus. Está limpando a casa, fale com Deus. Está no trânsito, fale com Deus. Aonde você estiver, fale com Deus. Não precisa ninguém ouvir você falando. A palavra ela é clara. Fale com Ele constantemente ao longo do dia, do que parar momentos. Você vai ver que você vai estar mais cheio. Você vai ficar mais determinada. Então, logo aquele momento acaba, você corta a comunicação com Deus até o dia seguinte. Não! Fale com Ele o tempo inteiro. Fale com Ele o tempo inteiro. Seja cheio dEle. O Senhor está sempre presente e disponível. Ele está disponível para ter comunhão contigo, comigo, conosco. Quando oramos, estudamos a palavra. Contudo, para usufruir de nossa vida por inteiro, precisamos aprender que Ele está disposto a se envolver em tudo que eu e você fazemos. Não existe momento específico para Deus. Ele está conosco o tempo inteiro. A palavra é bem clara, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isto inclui coisas cotidianas que fazemos na vida secular, tanto quanto nossos alvos espirituais no âmbito espiritual. Então não é só quando eu estou na igreja, ou então só quando eu estou no meu quarto de oração. Não, o tempo inteiro. Eu tenho que estar aliançado, ligado com Ele, focado nele. Porque tudo que eu fizer tem que ser feito dele, tá? Através dele, para ele, por ele e com ele. E devemos fazê-lo de boa vontade, com todo o nosso coração fervoroso e ardendo em fogo dentro de nós. Nós temos falado muito sobre isso, sobre o fato de que tem muita gente que tem estado aí com depressão, angustiado, amargurado. Muita gente querendo morrer, pedindo para morrer. Outros que não conseguem fazer nada, sair do lugar. É a depressão tomando conta. E nós sabemos que Deus pode mudar isso em nossa vida, mas eu tenho que dar o meu primeiro passo. Nós estamos dando uma aula de segunda-feira que ela fala sobre isso. Eu tenho que duvidar, eu tenho que criticar, eu tenho que determinar os meus passos para que eu possa viver o melhor em Deus. Eu preciso me organizar todos os dias. Por quê? Porque eu preciso dessa vitamina, que é a presença de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Acorde um pouco mais cedo. Comece a preparar suas coisas com atenção, mas fale com Ele, vai falando com Ele. Vai chamando Ele para perto. Adore a Ele. Isso vai afastando a tristeza. Isso vai afastando a angústia, a amargura. O mal vai indo embora. A tristeza, as reprovações diárias, as adversidades que virão, elas vão bater numa parede. Por quê? Porque você está cheia de Deus. Você está confiante. Você está organizado, preparado para guerrear, para lutar, para ir para cima. Você está preparado. Porque você sabe em quem você confia. Você sabe que você tem uma fragilidade, mas que ela está perdendo força diante da sua atitude em Deus. Não tem como você se curar se você não reagir. E quem pode te ajudar? Nós podemos contar com profissionais, mas você não pode abrir mão de falar com Ele, de buscar a Ele. Tem muita gente que não tem condições de ter um profissional. Procure alguém para te ajudar, mas fale com Ele. Procure alguém que te ajude em orar, que te ajude a buscar, a confessar, a tratar essas coisas que estão guardadas dentro de você, que foi te abatendo, que foi te deprimindo. Faça a diferença. Faça a diferença. Deus te fez com força.
E se você parar de agir na sua e começar a agir na dele, a vitória é sua. Então, tudo que você for fazer, faça através dele, por ele, para ele. Porque para ele são todas as coisas. E não tem coisa melhor do que sermos guardados por ele. Ele está no controle. É só você agir, reagir. É só você ativar isso que está aí dentro de você. Que você nem sabe. Mas você está só guardando, e fica aquela inquietação. E na verdade a inquietação é porque você precisa falar com ele, você precisa dar glória, você precisa cantar, você precisa orar, você precisa botar para fora, você precisa dividir com alguém, você precisa alcançar alguém, você precisa oferecer isso tudo para alguém. Então faça isso hoje. Que hoje seja um dia ímpar da sua vida. Que seja a virada, porque você vai praticar verdadeiramente o chamado de Deus na sua vida, que é o de ser filho, que é aquele de aceitar sempre, em todo tempo, o amor de Deus, e a chama não se apagará. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Tenha um bom final de dia, tá? Que o Senhor te abençoe. Ó, beijos. O melhor Jesus tem.